e mais importante, vamos à palavra de Deus. Vamos juntos em Colossenses capítulo 3. Nós vamos continuar o assunto dessa manhã. Irmãos, creio que estando aqui fresquinho na nossa cabeça, nós temos maior proveito, e também porque é um assunto que tem total relação com a ceia. Quando falamos de perdão, nós falamos da razão pela qual nós estamos essa noite reunidos para celebrar. É porque um dia nós fomos perdoados pela graça de Jesus por morrer na cruz em nosso lugar. E Colossenses capítulo 3, verso 13 a verso 15, eu vou ler mais uma vez para que vocês se lembrem do nosso tema. E o assunto aqui é uma vida de perdão, uma vida de amor, uma vida marcada por vínculo de paz. E diz assim o verso 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Vamos orar mais uma vez. Irmão Márcio, nos dirige, por favor. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por podermos estar reunidos aqui em tua casa, Pai, para render louvores a Ti, para aprender da Tua palavra, Pai, que nos livra do mal, nos orienta pelo Teu caminho, Pai, nos mostra a Tua perfeita vontade, Senhor. Nós possamos estar atentos, ó Deus, aos Teus mandamentos, e que nós possamos, com amor, ó Pai, a Ti, a nossos irmãos cumpri-los, para que assim nós também sejamos, Pai, agradáveis a Ti, em nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, como temos visto, nós vivemos num mundo imperfeito e nós deveríamos, portanto, esperar que as pessoas ao nosso redor vão pecar, vão falhar. Não devemos esperar como quem anseia por isso. Não devemos esperar, algumas vezes temos que entender bem as palavras, não esperar como alguém que está desejoso por algo que vai acontecer, mas esperar como alguém que está preparado para que aquilo aconteça. E como falamos, uma vida de perdão é o fundamento para nós vivermos em paz. E o nosso tema hoje, o nosso texto, na verdade, agora na parte da noite, é Mateus 18, verso 23 em diante. Então aqui nós fazemos a amarraçãozinha naquilo que estávamos vendo. Eu não vou fazer muitas recapitulações, eu vou recobrar alguns assuntos brevemente, mas nós vamos aqui prosseguir em Mateus 18, a partir do verso 23. Passagem conhecida, onde o Senhor Jesus, através de uma história, através de uma parábola, vai ensinar a respeito de perdão. Nós vimos já 3 pontos. Nós vimos que o perdão não é uma opção, mas uma obrigação do cristão por obediência a Deus e amor ao próximo. Foi o primeiro ponto que vimos. Vimos que o perdão é a prova prática do amor nos relacionamentos. Se nós amamos de maneira prática, nós não tratamos com leviandade, nós não nos ensoberbecemos, não buscamos nossos próprios interesses, não nos irritamos, porque nós estamos sob a lei do amor. Vimos que o modelo para perdoar é o modelo mais excelente que poderíamos ter. O modelo que a Bíblia nos dá é Cristo. Ele é o modelo. E o perdão dele é por graça, sem que alguém mereça. O perdão dele é completo, é pronto, imediato e é certo, você pode contar com ele. E se queremos seguir os passos de Jesus, nós devemos perdoar os nossos irmãos da mesma maneira, por graça, sem que eles mereçam, completamente, sem deixar, como falamos, farelos na mesa, um perdão que deixa farelos e que a gente fala, não ficou mais como era antes.
ele tem que ser pronto, imediato e tem que ser certo. E esse é o padrão excelente de perdão que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Mas aqui, então, e nós vamos entrar em versos bastante práticos, Jesus ensinava a seus discípulos a respeito disso. Nos versos anteriores, daqui a pouco a gente vai ler, Pedro havia feito uma declaração, uma pergunta, na verdade: Senhor, mas até quantas vezes eu perdoo o meu irmão? E esse é um pensamento, irmãos, para que nós não recriminemos Pedro, nosso irmão Pedro, tão parecido conosco algumas vezes, nas suas fraquezas, tão esforçado como algumas vezes nós não somos. Ele vai dizer assim: 7 vezes acho que está bom. 7 vezes parece um bom limite. Alguns rabinos judeus ensinavam que 3 vezes era suficiente, usando algumas passagens no Velho Testamento que dizem que Deus 3 vezes perdoou, mas na 4ª ele exerceria juízo. E nós temos que posicionar cada coisa no seu devido lugar. Deus exercendo juízo sobre uma nação é diferente de nós nos relacionando com o nosso próximo, com o nosso irmão. Então Pedro, provavelmente baseado nesses ensinos rabínicos, ele pensou assim: vou mais do que dobrar. Estou tranquilo, né? Se 3 é o que a turma pratica por aí, 7 eu vou ser elogiado. E Jesus vai carinhosamente conduzi-lo aqui. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, verso 23. O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Uma parábola, nós temos dito, é uma história que nos ensina uma verdade. É uma sombra. Ela vai nos trazer verdades de uma maneira simples para que nós entendamos. E de uma maneira simples aqui o Senhor Jesus explicava aos seus discípulos que a nossa dívida para com Deus é uma dívida que nós não podemos pagar. 10.000 talentos representava uma dívida impagável. Mais do que fazer contas aqui para dizer quantos milhões de reais ou de dólares isso significa, é importante entender que na cultura judaica 10.000 talentos era dizer que alguém é bilionário, como é talvez nos nossos dias hoje. Você já perdeu a conta, você já não fica mais contando, mas tem 50 milhões ou 53 milhões? Não interessa. Quem tem esse tipo de patrimônio, normalmente, de dia para dia, varia uma enormidade. Talvez vocês conheçam um pouco disso. Os homens que têm esse tipo de patrimônio nos nossos dias, muitas vezes o patrimônio deles, de um dia para o outro, sobe 1 bilhão, baixa 1 bilhão, porque estão nas bolsas mundo afora por aí. Não interessa o número, interessa que tem um valor que nós mal conseguimos imaginar. 10.000 talentos na cultura judaica representava esse tipo de número. Por que não 9.000? Por que não 11.000? Era um símbolo, era dizer, é algo impagável, é um número muito alto. E o ensino aqui vocês conhecem, nós vamos, eu creio a maioria conheça, mas nós vamos falar de coisas simples e básicas. Deus está nos ensinando que, como pecadores, nós temos uma dívida impagável para com Ele. Quantos pecados? Não interessa. Não faça as contas. Você nem consegue fazer. Eu não consigo e ninguém consegue fazer a conta de quantos pecados você já cometeu. Varia de um dia para o outro, muitas vezes uma enormidade. E o importante é saber que é um valor, uma dívida que você não pode pagar. Um verdadeiro cristão, o que essa parábola vai ensinar para nós é que um verdadeiro cristão é capacitado por Deus para perdoar.
Irmãos, essa verdade é importante e está inserida neste ensino de Jesus. Um cristão está capacitado para perdoar porque ele conhece o que é o maior perdão. Nós conhecemos, se somos verdadeiramente salvos, nós entendemos pela graça de Deus na nossa vida, pela ação do Espírito Santo em nossas mentes, em nossos corações, o que era a nossa dívida e como ela foi paga. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que nós somos imensamente pecadores. Todo salvo sabe disso. Algumas pessoas que não são salvas talvez não conheçam isso. Pensem, eu sou um pouquinho pecador, eu não sei se eu sou pecador. A Bíblia vai falar claramente que se nós falamos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, somos grandemente pecadores. Da justiça, Deus é justo, Deus é santo. E do juízo, Deus vai cobrar. E Jesus Cristo é aquele que pagou a nossa dívida. Verso 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Sê generoso, o Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Quão bem-aventurada, quão feliz é a posição do homem que entende que precisa de perdão. E esse é o evangelho que nós anunciamos. O evangelho que nós anunciamos começa pelo fato de você entender que é um pecador, independentemente da idade que você tenha. Talvez alguns pensem, mas eu já sou muito velho, não precisa, já sofri muito. Não, você é muito pecador. Talvez alguém jovem, mas eu ainda sou muito jovem, é muito pecador. Nós somos grandemente pecadores. E é uma posição feliz a do homem que entende que precisa suplicar. Não precisa se justificar, não precisa explicar, não precisa negociar, porque não consegue. Tudo o que pode fazer é se prostrar e suplicar. E assim é a salvação. A salvação é dada aos homens que pela fé entendem que Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados, e tudo o que nós podemos ou devemos fazer é nos colocar de joelhos aos pés dele. Nos colocar de joelhos sob a direção dele, o poder dele, a salvação dele, o perdão que vem dele. Vocês conhecem a passagem, mas no Salmo 32, vamos lá. Salmo 32. Davi diz assim: Bem-aventurado, feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Ele vai dizer do quanto é feliz o homem que recebe perdão. No verso 5, ele diz: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. A Bíblia diz que nós temos um tempo para suplicar o perdão de Deus. E nós só podemos suplicar o perdão de Deus quando, pela ação do Espírito Santo, nós entendemos que somos pecadores. Entendendo que somos pecadores, entendendo que temos uma dívida que não pode ser paga, entendendo que ela não precisa fazer contas, não interessa quantos são, se são 50 bilhões, 52 bilhões, são muitos e muitos, tudo o que nós podemos fazer é suplicar. Verso 27 diz: Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O que o Senhor Jesus está ensinando aqui, irmãos, é que se você entende o como Deus te perdoou, você vai ter uma vida de perdão. Mas tem seus desafios.
tem seus desafios. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. Nós temos a capacidade de perdoar. Todo salvo tem a capacidade de perdoar porque recebeu um novo coração dado por Deus, que vem com, poderia brincar aqui, vem com a feature, vem com a funcionalidade de perdoar. Quando você recebe um coração novo, quando é salvo, tem ali dentro um botão, perdoar. Porque nós somos, por nós mesmos, bons para isso? Não, porque Deus te deu um coração que tem essa capacidade. O coração de pedra, o coração que nós tínhamos enquanto velhos homens, não tem a capacidade de entender o que é perdão completamente. Mas quando somos salvos, nós passamos a ter essa capacidade. Por isso é uma grande evidência de salvação, uma vida de perdão. E por isso, nós falamos na parte da manhã, e eu vou brevemente repetir, nós não podemos ser a referência dos nossos relacionamentos. Nós devemos servir aos irmãos. Então, como falamos, se alguém tem mais liberdade para falar, e eu posso, como brinquei durante a manhã, posso chamar ele de gordo, ele me chama de gordo, e nós temos liberdade por isso, faça. Mas se o outro irmão não gosta, a vontade dele deveria prevalecer sobre a sua. Assim, mas para mim tudo bem. Então, se para mim tudo bem, tem que estar bem para ele também. Porque eu não ligo dele me chamar de gordo, então eu posso chamar ele de gordo. Irmão, o nosso padrão é o próximo. Ele deveria ser a referência de como nós tratamos, e não nós sermos a referência. E como falamos, nós temos o péssimo hábito de nos estabelecer como a referência. Então, quem é mais durão do que eu, pode ser um grosseirão. Quem é mais sensível do que eu, é um molenga. E nós somos ensinados a servir aos nossos irmãos, e Jesus vai ensinar a respeito disso. Nós vimos também que, de forma prática, nós não devemos ler mentes nos relacionamentos. Não devemos ficar tentando adivinhar o que as pessoas tentaram fazer, porque isso é tratar com leviandade, e a Bíblia diz que o amor não trata com leviandade. Então, fuja dessa história de, mas eu sei o que ele quis fazer. Devemos fugir disso. Não se ensoberbece, não sou eu primeiro, mas é como eu sirvo ao meu irmão. Não busca seus próprios interesses. Novamente, como Jesus fazia, ele tratava com Pedro, como vimos pela manhã, pensando nos interesses de Pedro, mesmo quando ele era duro com Pedro. Não se irrita. Irritação não em função de um pecado. Nós podemos muitas vezes nos irritar por causa de um pecado cometido. Nós não devemos nos irritar por causa das nossas próprias preferências. Então aqui, voltando à leitura, no verso 28, nós lemos assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Irmãos, essa é a postura que um crente não pode ter. Nós sabemos o que é perdão porque fomos perdoados, então precisamos exercer perdão, precisamos ter uma vida de perdão. E aqui é o que Colossenses ensina, que devemos ser benignos, devemos ser amorosos, benignos, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. É o cuidado que devemos ter com o próximo. O verso 31 diz: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Algo que chama atenção, muitas vezes, de nós mesmos,
da igreja e muitas vezes até fora da igreja, quando não existe restauração de um relacionamento, quando não existe perdão. Isso não deveria ser o padrão dos nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos deveriam estar sob o vínculo perfeito da paz, com amor. O que esse homem vai demonstrar aqui, e o que Cristo fazia, que era ensinar que ele deveria ter entendido o que é perdão. E ele vai demonstrar que ele não entendeu. Porque ele não perdoava ali uma dívida muito menor. Faltou compaixão, faltou simpatia. Ele, sabendo que tinha uma grande dívida, não era capaz de perdoar uma pequena dívida. E assim é na nossa vida. Irmãos, aí eu vou voltar para o ponto de Pedro aqui, né? Mas quantas vezes eu perdoo? Até 7? Vamos dar mais um aqui na coisa. Vamos dizer que Pedro estivesse falando do mesmo erro, tá bom? Então aí talvez a gente já pense, mas o mesmo erro, aí eu já começo a dar um pouco de razão para Pedro, né? 7 vezes a mesma coisa? Vamos dizer que sim, que Pedro estivesse dizendo, não, mas devo perdoar se for 7 vezes a mesma coisa que ele me fez? Devemos. Pense no seu relacionamento com Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se nós nos chateamos quando alguém nos ofende, Deus também é ofendido com os nossos pecados. E você pode pensar, eu lia enquanto meditava sobre esse ensino, a respeito de alguém que falava o seguinte, falava assim, eu comecei a pensar, então quando um irmão, meditando sobre o assunto perdão, falou, comecei a pensar sobre quantas vezes eu cometo o mesmo pecado e peço perdão para Deus da mesma coisa. E o pior é que muitas vezes a gente pede o perdão a Deus assim, no automático, né? Assim, aquela coisa que a gente faz, a mesma coisa errado várias vezes, Senhor, me perdoa, check it, né? Automático. Deus perdoou. Porque o perdão dele é por graça, é imediato, pronto, é certo e é total. Agora, nós temos dificuldade em fazer isso, mesmo que a mesma coisa aconteça conosco repetidamente. Então, quando temos de perdoar um irmão, lembre-se do quanto você já pediu perdão a Deus pela mesma coisa que você cometeu. Pense naquilo que talvez seja o seu pecado, aquilo que você considere o pecado mais recorrente. Aquele que talvez você diga, essa é a minha fraqueza. E quantas vezes você já pediu perdão a Deus pela mesma coisa? 70? 70 vezes 7? Dependendo da idade que nós tenhamos, vai bem além essa conta aí. E Deus nos perdoou. Então nós devemos exercer a mesma coisa, e era o que Cristo estava ensinando a Pedro. Então, o quarto ponto aqui da nossa meditação, vimos 3 pela manhã, um verdadeiro cristão é capacitado por Deus para perdoar. Quando lemos lá no verso 34, indignado seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Nós podemos entender esses versos de duas maneiras. Eu vou falar primeiro o que nós não podemos entender, porque seria antibíblico. Que então, se eu sou salvo e eu não perdoo, eu perco a minha salvação. Não. Nós entendemos a Bíblia pela Bíblia, e você pode ver em tantas passagens o quanto a nossa salvação não depende de nós, depende de Deus. Ela nos é dada e nos é garantida pelo próprio Deus. Mas o que nós podemos entender aqui é, primeiro, que quando nós não perdoamos, nós estamos dando uma evidência de que nós não conhecemos perdão. Eu não estou falando que você não conhece, eu estou falando que você está demonstrando uma evidência de que não conhece. E isso é grave. Isso merece, inclusive, exame do seu próprio coração. Porque você recebeu um coração capacitado para perdoar. Lembram como eu falei? Tem lá o botãozinho, perdoar. Quando Deus te salvou, te deu um novo coração, tem esse botão lá.
E se você não sabe ou não consegue perdoar, existe um problema. Deveria inclusive fazer um autoexame. Segunda coisa que nós podemos entender, que Deus vai exercer juízo, Deus vai nos disciplinar, porque Ele quer que seus filhos tenham uma vida de perdão. Não significa que Deus vai tirar a nossa salvação, porque Ele não faz isso, mas Ele vai nos disciplinar. Ele vai começar a nos ensinar graciosamente, como um pai. Gracioso não significa que não é duro. Deus pode ser bastante duro conosco. Não falta graça da parte dele. Mas Ele vai nos ensinar, e muitas vezes vai nos ensinar dizendo: você não perdoa, então vem aqui. Este teu pecado, eu vou exercer juízo sobre ele. Você vai aprender a perdoar. E Deus vai trabalhar conosco assim. Irmãos, lá em Mateus 16, a gente está aqui pertinho, né? Hoje pela manhã nós falamos, eu vou aqui voltar um pouquinho nesse ponto. Eu creio que seja bom para nós. Até conversamos hoje e isso acaba nos ajudando. Falamos, primeiro Jesus elogiou Pedro. No verso 16, disse a Pedro, depois de uma declaração dele, ou Pedro declarando: tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Elogio para Pedro, que gostoso. Passam aqui 5 versículos, Pedro provavelmente cheio de si, como às vezes nós ficamos quando somos elogiados. E no verso 21 nós lemos que Jesus começou a falar que ele precisava morrer, e por isso nós celebramos a ceia hoje, porque Jesus morreu um dia para nos salvar, para que nós pudéssemos ter perdão. E no verso 22, Pedro vai repreender a Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus vai dizer: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Para que eu tente, com a ajuda de Deus, nos fazer entender um pouco mais o que Jesus está fazendo aqui, eu vou propor o seguinte pensamento para nós. Qual alternativa pareceria mais próxima do que Jesus fez? Nós não conseguimos alcançar os pensamentos de Jesus, mas eu vou trazer a seguinte proposta. Pedro acabou de falar ou repreender a Jesus dizendo: não, isso não vai te acontecer. Jesus pensa, alternativa A: ah, Pedro, que bobagem você falou. Eu vou fazer você calar a sua boca agora, por causa disso que você falou. Agora você vai ver. 2 pontos. E aí ele fala: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Ou, alternativa B: ah, Pedro, esse seu pensamento mundano não pode ficar sem correção. Eu preciso falar duramente com você para que você entenda o quanto você não pode se apegar às coisas desse mundo. E ele abre a sua boca e diz: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Eu pergunto a vocês, qual alternativa é a correta? A mais coerente? Alternativa B. Jesus estava trabalhando com Pedro ali. Ele não estava querendo fazer Pedro calar a boca, como algumas vezes na nossa carne nós desejamos fazer. Na nossa irritação nós queremos fazer com que alguém sinta o peso daquilo que falou. Agora, isso não significa que ele não está sendo duro, irmãos, e eu vou chamar a atenção de vocês a isso. Nós trabalharmos, termos uma vida de amor e de perdão não significa que algumas vezes nós não somos duros. E nós que somos pais entendemos isso. Quando nós somos duros com os nossos filhos, às vezes na nossa carne pode ser a opção A, a nossa fraqueza, mas deveria ser a opção B. Nós deveríamos olhar para os nossos filhos e dizer: eu preciso ser duro com você agora. Dizer na nossa própria mente: eu preciso ser duro com você agora porque você precisa aprender uma lição valorosa para a vida. E algumas vezes nós vamos ser bastante duros. Isso, eu creio,
essa intenção, eu creio que nós chamamos de simpatia. Não é gentileza, é a intenção de cuidar, é a intenção de fazer bem. E Jesus queria sempre fazer bem aos seus discípulos. É o amor da forma mais ampla que nós temos. E Gálatas 6:1 nos explica isso. Então, para que nós entendamos, vamos juntos lá a Gálatas 6:1. Porque, irmãos, para termos uma vida de perdão, nós precisamos algumas vezes saber ter conversas difíceis. Mas nós precisamos examinar o nosso coração e garantir que na nossa conversa difícil e nas nossas palavras duras existe o genuíno interesse, a genuína intenção de cuidar do nosso irmão, de restaurar, de ajudar. E por isso, Gálatas 6:1, Paulo diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. A palavra mansidão, nós temos visto recorrentemente nos nossos estudos. Mansidão não significa palavras fraquinhas, porque Jesus disse que ele era manso, e estava aqui falando com Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Ele falou com os fariseus hipócritas. A palavra manso significa que nós estamos sob controle. Jesus sempre esteve sob controle. Jesus nunca perdeu o controle. É poder sob controle, não é ausência de poder. E nós somos ensinados a termos poder sob controle. Qual poder? O poder que nos é concedido, inclusive o poder de falar, inclusive o poder de usar a nossa língua. Então, Paulo está ensinando aqui a encaminhar um irmão que esteja em pecado com mansidão. E não significa aprovação, não significa, irmão, acontece mesmo, tudo bem, né? Vamos em frente, tudo certo. Não, algumas vezes, vocês sabem disso como eu, algumas vezes nós vamos ter conversas duras. Vamos dizer, irmão, isso não deveria acontecer. Você está errado, precisa se corrigir e vai ser abençoado por Deus se mudar isso. Agora, se não mudar, nós vamos ver muitas vezes, com tristeza, algumas consequências na sua vida. Mansidão significa controle. E o verso continua aqui. E ele vai mostrar o que esse controle também traz. Aqui você pode também entender como, né, esse amor, essa simpatia, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que somos fracos, assim como nossos irmãos. Então nós somos ensinados a exercer isso. Em Colossenses nós lemos que uma das qualidades, uma das coisas que precisamos viver é mansidão. E a mansidão, inclusive, quando estamos restaurando relacionamentos, quando estamos restaurando, né, a vida, né, ou sendo usados por Deus, deixa eu falar de uma maneira que fique mais correta. Estamos sendo usados por Deus para corrigir a vida de um irmão. Hebreus 4, 15 e 16, vocês conhecem? Se vocês quiserem apenas ouvir a leitura, eu vou lá porque eu não sei de cor. Diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus viveu como homem para poder ter compaixão de nós. Compaixão de nós. Entender as fraquezas que nós temos. Contudo, sem pecado, sem pecado. Jesus nunca pecou, ele é perfeito. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então aqui está o padrão de Deus para o perdão. O padrão de Deus excelente. Nós devemos seguir esses passos. E aqui a gente vai caminhar para a parte final.
falando, existe aqui algo bem prático. Qual atitude neste padrão mais excelente de uma vida de perdão? Qual atitude que devemos tomar? Vocês conhecem as passagens, mas eu faço questão de ler as duas. Mateus 5, 23 primeiro. Mateus 5, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Jesus está ensinando aqui, se você lembra que ofendeu alguém, vai lá falar com ele. Guarda isso aqui, guarda esse pensamento numa caixinha aqui. Vamos para Mateus 18, 15. Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só, se ele te ouvir, ou se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Vamos juntar as duas coisas aqui. Mateus 5 diz, se eu lembrar que eu ofendi, eu vou procurar. Mateus 18 diz, se o meu irmão me ofendeu, eu vou procurar. Qual é o ensino de Jesus? Nós deveríamos ser sempre ativos em buscar perdão num relacionamento. Não importa o lado no qual você esteja. Algumas vezes as pessoas pegam só um lado, só um desses versículos, né? Falam, não, mas o que a Bíblia fala é que ele tem que vir falar comigo. Quantas vezes já não ouvimos isso? O que a Bíblia diz é que ele tem que vir falar comigo. Não, a Bíblia diz as duas coisas. A Bíblia diz que você tem que ir falar com seu irmão quando há um problema de relacionamento. Ponto. Ah, mas por que isso não serve para o outro? Serve só para mim? Serve para os dois. Serve para todos. Mas lembra do que falamos pela manhã? Com quem nós devemos ser mais exigentes? Comigo. A maior exigência que eu deveria ter neste aspecto é comigo mesmo. E eu recebo uma ordem. Eu devo ser ativo em restaurar relacionamentos que foram maculados, foram quebrados. E não importa em qual lado você esteja, você deveria ser ativo. Deveria ir lá. E muitas vezes no dia a dia a gente enxerga pela nossa fraqueza, irmãos, me coloco junto aqui, pela nossa fraqueza de, mas é que eu me fechei porque me trataram de um jeito e eu fiquei ali meio deslocado. Eu vou dizer, você está errado. Você está errado se pensa assim. Porque o que a Bíblia ensina é que nós devemos ir restaurar um relacionamento que foi maculado. De quem eu exijo mais? De mim. Depois de quem? Irmãos, eu vou dizer o meu pensamento. Falei e vou repetir. Daqueles que estão mais próximos de mim, eu vou exigir mais. Primeiro de mim. Depois daqueles que são extensão minha. Minha família. Aqueles que estão comigo. Que servimos juntos a Deus em igreja. Para que aqui em Casa Verde tenhamos, pela graça de Deus, não por orgulho nosso, o mais alto padrão, a maior excelência de uma vida de perdão. Então nós buscamos uns aos outros. E isso é vivo, é prático. Isso traz paz. Isso faz com que tenhamos um relacionamento de paz entre os irmãos. E a gente volta lá em Colossenses, caminhando para o finzinho aqui. Semana passada brincávamos que o pastor Valdir surpreendeu a gente, né? Ele foi curtinho. E aí agora estou me sentindo, né? Estou sentindo que eu estou esticando demais. Mas vamos lá. Colossenses 3. Só para a gente relembrar aqui o que o verso 14 diz. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo. Essa frase tem uma importância muito grande aqui. Nós fomos chamados em um corpo para viver a paz de Deus.
Por isso, nós só podemos estar unidos a um corpo se somos salvos. Se você ganhou aquele coração novo que tem o botãozinho lá, perdoar. Ah, mas tem o botãozinho perdoar só quando eu ofendo, quando eu sou ofendido, não tem. Tem os dois. O seu coração novo tem os dois botões. Tem o botão perdoar quando você é o ofensor e quando você é o ofendido. Tem o botãozinho lá para restaurar um relacionamento, sem deixar migalhas na mesa, sem deixar restos, limpar a mesa. Porque aí a paz de Deus vai imperar entre nós. Irmãos, eu sou grato a Deus porque nós estamos fazendo esse estudo aqui, não porque temos um problema, mas para nosso fortalecimento. Estamos fazendo, eu sou de verdade, em oração, quando preparávamos isso, grato a Deus porque estamos fazendo isso para fortalecermos a nossa vida como igreja e não para lidar com problemas. Mas é uma área que nós vamos precisar repetir muitas e muitas vezes, porque nós somos fracos. Nós precisamos de ter relacionamentos com todos os nossos irmãos. E como falamos pela manhã, eu fico pensando, vou repetir aqui, o quão ridículo eu vou me sentir, o pensamento de encontrar um irmão no céu e pensar que eu não resolvi coisas aqui na terra. A hora que a carne ficar, nós vamos encontrar lá e vai estar tudo bem. Talvez só pensemos como a gente foi ridículo lá, né? De não pegar e resolver isso, não sentar e conversar, não tratar. Onde tudo começa? Nós vamos encerrar em 1 João capítulo 1. Eu quero voltar um pouquinho aqui ao pensamento do perdão que recebemos de Deus, porque se alguém em nosso meio, se alguém que ouve nossa meditação pensa, muito difícil isso que está sendo ensinado, parece utópico, eu vou dizer, não é utópico, é o poder de Deus na vida da sua igreja. Mas onde tudo começa? Tudo começa quando nós recebemos o perdão de Deus. Não podemos caminhar sem o perdão de Deus. E lá em 1 João capítulo 1, verso 8, nós lemos assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nenhum homem pode dizer que não tem pecado. O grande engano, a grande heresia, falso ensino que existe no mundo é achar que você pode, de alguma maneira, compensar os seus pecados. Você pode, seja pela sua religião, seja pelas suas boas atitudes, seja pela sua aparente boa vida, compensar os seus débitos com créditos. Não pode. 10.000 talentos é um número simplesmente para dizer, esse número você nunca vai ter, tá bom? Nunca vai ter. Quer traduzir aqui por um número, né, da nossa realidade? 1 trilhão de dólares. Ou seja, alguém acha que vai ter isso aqui algum dia? Nunca vamos ter. Nós não podemos pagar essa dívida. Verso 9, tão gostoso ler. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O ensino aqui não é de uma confissão rotineira para outro homem, como algumas religiões ensinam, porque isso vai se tornar mais uma vez um livrinho de débitos e créditos. Não é isso. O ensino aqui é nós entendermos que somente pela morte de Jesus Cristo na cruz, a qual nós celebramos partindo o pão nessa noite para comermos juntos, repartindo o suco da uva para bebermos juntos, porque representam o corpo e o sangue de Cristo, entregues por nós na sua morte para que nós pudéssemos ser perdoados. E só quando entendemos que é por este ato, pelo ato de Jesus e não pelo meu ato, por aquilo que Ele fez e não por causa do que eu faço, entendemos isso e nós suplicamos: a minha dívida é impagável. Senhor, sê generoso, sê misericordioso comigo. A frase que na parábola Jesus usa, e tudo te pagarei, era o pensamento, é uma parábola, é uma história falando de uma dívida humana.
O que Jesus está ensinando é que nós dependemos de misericórdia. Verso 10: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Nós não podemos estar no tribunal de Deus sem um advogado, com uma dívida incalculável. Nós precisamos de alguém que nos perdoe. Ele, verso 2 diz, é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação significa um sacrifício com sangue. Um sacrifício, uma vida tirada. Propiciação. Ele é a propiciação por nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. É o próprio Filho de Deus, é suficiente para cobrir os pecados de quantos Ele quiser. Não tem limite. Não coloque limites no poder do Filho de Deus de salvar. O perdão dele é onde tudo começa. E nós terminamos a nossa meditação aqui nessa noite, anunciando o perdão de Deus. Um perdão perfeito, um perdão maravilhoso, um perdão vivificante, um perdão que dá vida, um perdão renovador, um perdão transformador, que transforma vidas. É aqui onde tudo começa em nossa oração, para que, se alguém em nosso meio entendeu que é pecador e precisa de perdão, que suplique a pessoa certa, a única que pode salvar, Jesus Cristo Senhor. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tão grande perdão. Nos ajuda para que nós sejamos aqueles teus servos que te copiam nisso, Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, como filhos teus, seguirmos os teus passos e perdoarmos aqueles que nos ofendem, perdoarmos uns aos outros, a buscarmos restauração de relacionamentos. Abençoa, Senhor, para que não deixemos pessoas para trás, não deixemos irmãos para trás, mas que em cada momento da nossa vida seja nosso desejo ter paz com todos que estão ao nosso redor e trabalharmos por isso ativamente. Abençoa a tua igreja, Senhor, fortalece o vínculo de amor e paz que existe entre nós, para que possamos anunciar a tua palavra com liberdade, anunciar o perdão que vem de teu Filho Jesus com liberdade a todos aqueles que estão ao nosso redor. Também para que as pessoas vejam e sejam um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Uma vida de perdão nos ajuda a termos aquilo que a tua palavra nos ensina. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.